Samuel 7:5. Samuel era um homem que era um profeta, na verdade, né? No tempo de Juízes ele era um profeta, ele guiava o povo. Samuel é filho de Ana, Ana não podia ter filhos, e aí ela teve Samuel, e Samuel fez o quê? Assim que Samuel nasceu, ela entregou no templo do Senhor, e ali ele começou a servir Eli. Eli tinha 2 filhos, esses 2 filhos de Eli, eles faziam tudo errado, e o Eli não corrigia os filhos. E Eli acabou, o que acontecendo? O Eli morreu, e os filhos também, e Samuel se levantou ali como profeta. E Samuel guiava o povo de uma forma, ele recebia de Deus e ele guiava o povo. E era assim que Israel prevalecia, era assim que o povo de Deus prevalecia, porque alguém precisa ouvir de Deus para conduzir o povo. Isso até hoje é assim, sabe? Porque nós precisamos ser conduzidos, nós somos ovelhas do Senhor. Eu também sou ovelha do Senhor. Então nós precisamos ser conduzidos, e assim Samuel fez. E no Samuel 7, do 9 ao 15, tá? Você pode ler comigo. Deixa eu botar aqui o meu óculos. Do 9 ao 15, ele disse assim, ó: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou o holocausto ao Senhor. Clamou o Senhor, Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor respondeu. Enquanto Samuel ofereceu holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia um grande estampido sobre os filisteus e o aterrou, de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até baixo Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa, e lhe chamou Ebenezer. Disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Eu amo essa frase de Samuel. Tem muitos nomes de pessoas aí que se chamam Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Então Samuel, ele estava já com uma certa idade, mas até ali ele não tinha perdido a peleja. Por que ele não tinha perdido a peleja? Porque ele direcionava o povo através da voz de Deus. E é assim, queridos, que uma casa deve ser, assim que uma igreja deve ser. A igreja que não perde a peleja, a casa que não perde a peleja, é quando alguém direciona a sua vida com a voz de Deus. Mas o povo, querido, vai para 8. Eu quero dar uma passeada com você na Bíblia aqui de 1 Samuel para contar um pouquinho a história. No 8:1, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinava à avareza, aceitar o suborno e perverter o direito. Então os anciãos de todo Israel que congregavam e vieram a Samuel em Ramá e lhe disseram: você já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que governe. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois que não rejeitou a ti, Samuel, mas rejeitou a mim. Veja bem, Samuel tinha 2 filhos. Engraçado que é bem assim mesmo, né? Às vezes filho de pastor não é pastorzinho, filho de profeta não é profetinho, filho de levita não é levita, né? Eu estava até vendo outro dia que, não sei se foi aqui mesmo que falaram, que o que mais tem lá nas prisões são filhos de pastores, são filhos de pessoas que estão dentro da igreja. E Samuel, como Eli, ele também passou por isso. Eli teve os 2 filhos que desviaram do Senhor, só que Eli se desviou junto. Ele pegou e ele meio que não corrigiu os seus filhos. E acabou também perdendo tudo que ele tinha construído. Agora Samuel não. Samuel, ele tinha 2 filhos, eram juízes em Israel. E os filhos dele começaram a receber suborno, a fazer coisa errada. E ele não podia, os filhos não podiam ser o sucessor de Samuel, porque eles estavam fazendo coisa errada. E o povo viu isso. E o povo começou então a pedir um rei, porque os filhos de Samuel não daria. E Samuel tinha envelhecido. Será que Deus não viu que Samuel estava velho? Será que precisava o povo ir lá até Samuel e dizer: tu está velho, tu tem que, nós queremos um rei, tu está velho. O povo, eles não confiavam no Senhor. Porque se até aquele momento Deus tinha guiado aquilo ali, Deus tinha feito aquilo ali através de Samuel, você acha que depois que Samuel morresse, Deus não ia colocar outro no lugar dele? Claro que ia. Por que o povo foi lá e disse: tu está velho,
Nós queremos um rei. Samuel ficou triste, porque se você ler logo em seguida, quando Samuel falou ao povo: eu nunca defraudei vocês, eu nunca tirei nada de vocês, desde pequenininho eu estou servindo a Israel, eu renunciei à minha vida, eu renunciei à minha família, e eu nunca defraudei e nunca fiz nada de errado. Logo em seguida ele fala: mas o povo queria um rei, queria alguém no trono, e não é diferente hoje. O povo queria aparência, não queria um profeta humilde, um profeta que de vez em quando vinha lá e dava uma exortada, falava a verdade, falava o que era reto. Eles não queriam, eles queriam um rei no trono para mostrar: olha, nós temos um rei que nos guia. E aconteceu que quando eles falaram isso, Samuel ficou muito triste. Aí Samuel foi orar ao povo, a Deus, e Deus disse assim: olha, Samuel, eles não pecaram contra ti, eles pecaram contra mim. Entenda uma coisa, querido, que quando uma pessoa está na direção de Deus, vamos supor você que está aqui, você está na direção de Deus, você está fazendo as coisas certas na tua casa, você está tudo certinho, você está na igreja, você é um obreiro, você é um pastor, você é um líder, enfim, você está fazendo a vontade de Deus, alguém se levanta contra você e diz que você já não serve mais para aquilo ali. Isso não significa que você não serve, isso também significa que Deus vai ficar irritado com aquele povo. O que aconteceu? Eles não ficou chateado Samuel simplesmente. Deus ficou chateado com o povo. E Deus disse: pode fazer. Eu vou mandar um rei para eles. Eu vou mandar um rei para eles, só que eles vão fazer o quê? Eles vão ser cativos desse rei. Esse rei vai pegar, porque rei reina, né? Vai pegar tudo que é deles, vai governar, vai fazer. Mas mesmo assim, eles decidiram ter um rei. E aconteceu, queridos, que logo em diante, eu queria andar com você um pouquinho, tá? No 8:22. No 8:22. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz do povo, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para sua casa. E eu quero que você fique em 1 Samuel 9. Eu quero falar de um homem que não tinha nada a ver ali com Israel, que era Saul. Eu vou falar de Saul, já falei do profeta Samuel, mas eu vou falar de Saul. Saul era um homem, filho de Quis. O pai dele era apacentador de jumentos. Veja bem, o pai dele não tinha nada a ver com ovelhas, tinha a ver com jumentos. E Quis apacentava jumento, cuidava de jumento. Você acha que jumentos é diferente de ovelha? Quem conhece jumento aqui? Jumento é muito diferente de ovelha. Então a experiência que Saul tinha, a experiência que Quis tinha, era apacentar jumento. Jumento, que eu saiba, ele é embirrento. Jumento, que eu saiba, ele fica cavando o chão. Ele não é igual a ovelha mansa. Ele não é igual uma ovelha que precisa ser conduzido, que precisa realmente ter sensibilidade de ouvir. Mas Saul, o pai dele e ele apacentavam jumentos. E aí de repente as jumentas se perderam. Elas se perderam, as jumentas, e o pai de Saul disse assim: olha, Saul, pega um moço aí e vai até procurar as jumentas. Vai procurar as jumentas, que as jumentas se perderam. E aí que está o caso. Porque Saul era um homem bonito. Disseram que em Israel, naquela época, não tinha outro homem bonito igual a ele. É igual aqui na igreja, né? Não tem outro homem bonito igual o pastor Gaúcho. Verdade ou não, gente? O Cleitinho, né? O Eda, aí eu apontando, né? Mas naquela época ele era o cara, pensa, formoso, bonito. E ele saiu para procurar jumentas. Ele foi procurar jumentas. Chegou um determinado tempo ali, um espaço de tempo, eles não encontravam a jumenta. Eles não achavam a jumenta. Aí de repente o moço que estava com ele disse assim, como é que nós vamos fazer para encontrar essas jumentas? E o moço que estava com ele disse assim: olha, em Israel, lá em Mix, tem um profeta que ele é Mipsa, tem um profeta que ele é vidente, porque naquela época os profetas eram videntes. Presta atenção, a palavra vidente fala de pessoas que prescrutas, que cava, que recebe uma informação divina. Hoje nós temos como vidente as pessoas que são o quê? Bruxos, feiticeiros, que elas cavam algo sim, mas é do mal. Verdade ou não? Aquela época eram chamados de videntes as pessoas, os profetas, que cavavam do céu. E o moço disse assim: olha, nós vamos então até ele, ele vai dizer aonde estão as jumentas. E eles foram até lá, né? E aí, quando eles chegaram até... Eu estou acompanhando a história porque eu vou chegar lá na frente, tá? É que eu conheço a história um pouquinho. Chegou lá, quando eles foram falar com Samuel olhou, Deus disse: é esse
que eu vou ungir rei sobre Israel. Aí Samuel não entendeu muito. Eles perguntaram assim: onde que está a jumenta? Olha, Saul, tu não precisa mais voltar para casa, disse Samuel, agora, porque as jumentas já foram encontradas. Teu pai já encontrou as jumentas. Agora tu vai comigo sacrificar, porque eu tenho uma palavra de Deus para ti. E Samuel levou ele para sacrificar, levou ele para o templo, né? Levou ele lá para mostrar como é que fazia as coisas, porque Saul era inexperiente. Saul foi colocado de gaiato ali, ele não sabia nada. Ele não sabia nada, ele era inexperiente. Mas ele estava do lado de um homem experiente, Samuel. Porque a pessoa pode não saber nada, mas se Deus chamou, se Deus botou, e a pessoa está do lado de uma pessoa experiente, a pessoa tem que o quê? Sugar aquela experiência. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Samuel botou ele num jantar, né? Colocou lá as pessoas, preparou a mesa, e ele jantou, aí ele contou: olha, Deus vai te ungir rei sobre Israel. Israel está pedindo um rei, então Deus vai te colocar sobre um rei. Então em 9:1 diz assim. Vou passar lá para frente porque eu já falei tudo aqui. Olha como eu sou rápida. Glória a Deus. Então vamos para o 10. O 10:1. Já contei a história para vocês. Interessante, né? É bom, não é? É rápido. Glória a Deus. Tomou Samuel um vaso, 10:1. Tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança do seu povo em Israel? Então ele disse assim: então agora, a partir de agora, tu estás ungido. Ele saiu dali, ele se encontrou com os profetas, ele foi batizado no Espírito Santo, ele começou realmente a profetizar também. Ele recebeu o dom de profecia. Por quê? Porque naquela época existia escola de profetas, escola de discípulos de profetas. E ele recebeu esse dom e foi tremendo o que aconteceu. Aconteceu que ele começou já a trabalhar, Saul foi escolhido como rei. E aqui no 10:24 diz assim: então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, dizendo: viva o rei. Olha só, a aparência. Eles queriam um rei para botar no trono. E o rei estava bonito, o rei era bonito. Eles não quiseram saber de onde vinha a linhagem que vinha esse rei, de onde que vinha, o que ele fazia, se ele tinha experiência. Não, eles queriam um rei. Eles queriam dizer para as outras nações: olha, nós também temos rei. Isso é aparência. Nós também temos, né? Isso aí até hoje no meio de nós. E eles colocaram lá o rei. E o rei Saul foi para o trono. Engraçado que do nada, né? Do nada, Saul saiu para procurar jumentas, estava no trono. Nossa, que forte isso, né? E aí ele começou a trabalhar, ele começou a fazer algumas coisas, teve algumas, por que não dizer, umas vitórias já ali, né? Com o povo. E eu quero que você vá comigo em 13:8, que é aqui que eu quero falar um pouquinho com você, depois a gente vai para o 15. Amém? Glória a Deus. E antes disso, Samuel disse assim, lá no 12, eu já falei para você. Ele disse assim: olha, tudo eu fiz tudo por vocês, tudo. Eu gastei a minha vida, eu fiz tudo. A única coisa que eu peço para vocês, com rei ou sem rei, que vocês temem a Deus. Está em 10:25-24, teme a Deus. Ele falou, sem rei ou com rei, se o rei errar, vocês temem a Deus. Fique firme com Deus, porque profeta escuta a voz de Deus. Né? Você não pode escutar quem não escuta Deus, amado. Existe muita profetada por aí, existe muitas coisas por aí dizendo que são de Deus, mas não é de Deus. Aí Samuel disse assim: agora é o seguinte, eu vou ficar 7 dias fora, ali em 13:8. Esperou Saul 7 dias, seguiu o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, ponto e vírgula. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel disse assim: olha, tu vai ficar 7 dias aí, tu não vai fazer nada, porque depois eu venho para sacrificar. Porque rei não poderia sacrificar. Rei, ele reinava, dominava, governava, mas sacrificar, holocausto, oferecer sacrifício a Deus, era o profeta.
Era um homem que ainda ouvia Deus. Era um homem que ainda estava ali em Israel, ouvindo Deus. Apesar de ele ser velho, apesar de ele já ter trabalhado muito, era o único ali que ouvia Deus e poderia sacrificar. Poderia levar o sacrifício na arca, ele poderia sacrificar. E Saul não esperou. Você diz assim, mas poxa, por que Saul não esperou? Mas eram 7 dias, verdade ou não? Samuel disse assim, esperem 7 dias. Ele esperou 7 dias e 1 minuto, Ele esperou. Só que o que ele percebeu? Samuel não chega, eu vou dar um jeito. O povo já estava se dispersando, eu vou fazer. Mas essa espera de 7 dias era o test drive de Saul. Era o test drive, sabe por quê? Porque Deus ele faz isso com a gente. Ele faz isso, ele dá um determinado período para a gente, ele fala uma determinada coisa para a gente, e tu pode notar que às vezes ele vai falar, ele dá 7 dias e ele vai te responder no 8. Você já passou por isso? Eu já. Ele vai te responder nos 7 dias e 10 minutos. Quando Naamã foi tomar o banho lá, que Eliseu mandou lá ele tomar o banho, ele podia ficar limpo no primeiro banho, no segundo mergulho, no terceiro, mas ele só ficou limpo no 7º. Deus, quando ele fala com a gente, ele dá uma direção, ele quer provar alguém. Ele fez um test drive com Saul. 7 dias, Samuel não apareceu. Talvez eu e você fizéssemos a mesma coisa, ou fizemos. Deus manda esperar, Deus fala, Deus dá uma direção. O que a gente faz? A gente dá um jeitinho, porque a gente diz, olha, o prazo já se esgotou. Isso não era de Deus, ele não vem mais, ele não me socorre. Eu vou dar um jeitinho. Foi nisso aí, querido, que Saul perdeu o seu reinado. Saul não perdeu o reinado, ou não perseguiu Davi, porque ele não gostava de Davi. Ele só perseguiu Davi, porque ele já tinha perdido a unção. Ele não estava no mesmo espírito mais. Aí ele começou a perseguir. Sabe o que aconteceu? No 7:1 ali, Samuel chegou. E Samuel chegou, e Samuel era um homem de Deus. Ele falava feio. Ele falava mesmo. Porque as pessoas que são de Deus, elas não podem ter meia fala. As pessoas que são de Deus não podem botar glacê no pecado. As pessoas que são de Deus, eles têm que ser reta. E profeta ainda reto, graças a Deus por isso. Há líderes ainda retos, há obreiros ainda retos. Então você observa. Não vá na onda daqueles que vão na onda. Olha o que aconteceu. Então chegou Samuel. Aí vai eu. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, eu não vim, e tu não vinha no dia que tu prometeu, então eu juntei os filisteus em os filisteus já tinham se ajuntado em Micamas. E disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocausto. Deus ainda, eu tinha que sacrificar para Deus me ouvir, porque eu fui forçado pelas circunstâncias. Muitas vezes, querido, forçado pelas circunstâncias, tu sai da presença de Deus. Muitas vezes, forçado pelas circunstâncias, pelo momento que tu está vivendo, tu perde o trono, porque hoje nós somos reis e sacerdotes. Forçado pelas circunstâncias, Saul, naquele momento, Deus tirou o reinado dele naquele momento. E pasmem vocês, ele reinou em todo Israel 40 anos, sem Deus. Por que, pastora, que Deus deixa assim? Primeiramente porque Deus precisaria ver se o coração dele, ele acharia um lugar de arrependimento no coração de Saul. Deus, ele dá uma esticada na corda. Eu sempre falo isso. Ele permite que a corda vá esticando para ver se a gente se redime, para ver se a gente se conserta, para ver se a gente se arrepende e para ver se a gente depende dele. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Eu fiz, sabe? E ele não sabe que dali, naquele momento, era o test drive. Deus estava testando ele. Porque mesmo ele sendo um moço sem experiência, sendo colocado no trono daquela maneira, Deus, ele faz isso com a gente. Ele dá um cargo, ele dá uma situação, porque ele vai testando a gente no decorrer da nossa caminhada. Ele vai testando, porque a aprovação de um servo de Deus, a aprovação de um cristão é no decorrer da caminhada. Não é igual a faculdade que a gente pega o diploma para depois trabalhar. Não, o nosso diploma vai estar lá no final da nossa caminhada. Quem está me entendendo?
E aí ali mesmo ele perdeu, olha só. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente de não guardar os mandamentos que o Senhor Deus te deu, que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Era hoje que Deus ia confirmar o teu reino, Saul. Era agora. Eu vim para cá para fazer sacrifício, para confirmar o teu reino. Mas tu procedeu neciamente. Movido pelas circunstâncias, movido pelo olhar, movido pela pressa, muitas vezes a gente joga tudo fora. A gente não tem paciência. Se Samuel falou, Samuel é um homem de Deus. Até aquele momento Samuel nunca tinha errado. Se Deus falou, porque Samuel falou, Deus falou. Se Deus falou, espera. Amém, gente? Mas a gente tem pressa. A gente quer tomar as decisões. A gente não espera realmente Deus fazer. Ele disse: eu queria a benevolência do Senhor. Como é que ele vai receber a benevolência do Senhor? Como é que ele vai receber as coisas do Senhor, se ele não está fazendo fora da palavra de Deus? Quantas pessoas eu conheço que querem receber de Deus e fazem fora da palavra, movido pelas circunstâncias, largam as coisas de Deus. E agora, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agradara e já te ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. E ali começou então a glória de Deus sair de Saul. Ali começou a unção de Saul a acabar. E ele não entendeu. Sabe por que ele não entendeu? Porque nós vamos para o 15 agora, e ele faz uma coisa muito pior, e ele não se arrepende. Eu imagino se naquela hora fosse eu e você, chegasse ali um profeta e dissesse: por que tu fez isso? Deus te levantou como rei para guiar o povo, e tu agiu neciamente. Eu imagino, eu espero que o meu coração esteja falando a verdade dentro de mim. Eu acho que eu ia me derramar. Eu acho que eu ia me derreter. Eu acho que eu ia me enrolar, pedir perdão. Senhor, por favor, não tire nada de mim, Senhor. Senhor, eu errei mesmo neciamente. Movido pelas circunstâncias, eu agi dessa forma. Movido pelo meu intelecto e a falta de confiança. Porque Saul não teve confiança ali. Quantas vezes a gente, movido por isso, a gente larga, a gente faz coisa que não é para fazer. Mas, querido, Deus é misericordioso até o dia de hoje, naquela época também era. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não foi um homem que não pecou. Foi o homem que mais pecou, mas foi o homem que mais se arrependeu. O que veio depois de Saul foi um homem que pecou coisas horríveis, mas se arrependeu. O problema não está em Saul ter errado. O problema está em ele não ter reconhecido o erro. Verdade ou não, gente? E hoje não é diferente. A nossa igreja está assim, nós somos assim. Nós precisamos reconhecer, sentir dor pelo erro. E ele não sentiu. E aí ele continuou. E ele foi indo, né? Glória a Deus por isso. E eles continuaram o rei. E eu quero ficar comigo, com você. Eu já estou um pouco falando até já coisas que eu já passei aqui. Vamos para o segundo test drive dele, que é o 15. Olha só, deixa eu falar de um povo amalequitas, de um povo horrível, do inimigo mortal de Deus. Deixa ali no 15. O inimigo mortal de Deus era um povo amalequitas. Era um povo que, desde Moisés, se você pegar lá em Êxodo, se eu não me engano, 17, Moisés teve uma luta ferrenha com esse povo. Moisés foi para o cume do monte, levantava a mão, Arão e Josué, né? Levantava a mão de Moisés para ele pelejar contra o povo lá embaixo. O povo, quando ele segurava a mão alta, o povo vencia. Era um povo inimigo de Deus. Porque Moisés queria conduzir o povo para a entrada da terra prometida. E o inimigo não queria. Quando eu e você viemos para Cristo, o inimigo não quis. Ele fez de tudo para eu e você não entrar no reino de Deus. Então esses amalequitas já são antigos. Eles não querem que o povo entre no reino de Deus. É inimigo mortal. Depois tu pega lá em Juízes, lá no Gideão, a mesma coisa. Veja bem, além de ele não deixar o povo entrar, eles começaram a roubar as comidas do povo de Deus. Eles começaram a saquear o povo de Deus. Então era um povo, gente, era inimigo mortal de Deus. Inimigo mesmo.
Deus queria fulminar com esse povo. E chegou na vez de Saul fazer isso. E eu queria ler com você, tá? Que é o 15. E Saul sabia de o que tinha que fazer. Amém? Glória a Deus. Disse Samuel a Saul: enviou-me, pois, o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, pelo que Israel ter se oposto em Israel no caminho, quando ele subia do Egito. Está vendo? Desde Moisés. Esse povo era desde Moisés. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelha, camelos e jumentos. A ordem para Saul agora, e o segundo test drive dele, era obedecer tudo. Você vai raspar tudo, você vai matar esse povo, vai exterminar com esse povo. Você vai acabar com esse povo. Esse povo é inimigo mortal de Deus desde o Egito. Samuel disse: tu foi ungido rei, agora tu vai fazer. Querido, quando Deus nos chama, quando Deus nos unge para alguma coisa, quando Deus nos chama com um propósito divino, sempre é para destruir o nosso inimigo. Sempre é para combater contra os inimigos de Deus. Nós entramos numa guerra. Quando a gente aceita Jesus, a gente já entra para o reino numa guerra. Porque desde a saída do Egito tem inimigo impedindo alguém de entrar na terra prometida, saqueando o povo de Deus. E agora Amaleque estava cheio de despojos. O inimigo estava com bandejas e estoques. E Saul tinha que ir lá e exterminar tudo. Tudo. E ele convocou o povo, gente. Ele chamou a multidão, um monte de soldado, o exército inteiro. E ele foi lá para acabar com o povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você continuar a história, ele foi. Ele foi lá. E ele foi destruir tudo, neguinho. Ele foi. Mas Saul tinha um problema. Saul, ele tinha uma coisa que muita gente tem: obediência, mas não submissão. Obediência, você obedece muitas vezes porque você obedece. Você obedece porque é obrigado. Eu vou pegar o Luiz Henrique, que estava no exército, por exemplo. Ele obedecia coisas que não queria, mas ele era mandado. Ele tinha que comer aquilo lá, ele tinha que correr aquele tanto, ele tinha que fazer, porque era mandado. O teu chefe fala no teu trabalho coisas que você não quer fazer, mas você obedece porque tem que obedecer. E Saul, quando chegou no reino, quando ele chegou no trono, ele chegou com a ideia de obedecer, mas não de ser submisso. Porque submisso é embaixo de uma missão. Submissão, você está embaixo de uma missão. Às vezes as pessoas, as mulheres têm que ser submissas, amém? Glória a Deus, está escrito. Mas nós, quando aceitamos a Cristo, nós aceitamos a missão. Estamos embaixo de uma missão. Por que muita gente retrocede? Por que muita gente não faz? Por que muita gente fica olhando o outro com o olhar torto, acusador? Porque não entendeu que está numa missão. Ele só está obedecendo. Quem está me entendendo? E quando Deus mandou ali pela boca de Samuel, dizendo: olha, tu vai lá, extermina tudo. Você quer saber o que aconteceu? Você já conhece a história, mas eu quero chegar lá com você. Amém? Está entendendo a pregação dessa noite? Ela está um pouco expositiva, é uma pregação expositiva, porque tem texto, mas é muito importante a gente entender, tá? E Saul convocou, 15:4, e Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pés, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua também com eles, pois usasse de misericórdia. Então, com os filhos lá que saíram do Egito, assim queneus retiraram. Ele tirou o povo bom dali, né? Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu. Veja, pô, o que adianta matar os demoninhos abaixo? O que adianta matar o inimigo mais fraquinho e deixar o mais forte? Eu te pergunto nessa noite, o que adianta nós acabar com as coisas pequenas que desagradam a Deus e não acabar com aquilo que realmente temos que acabar?
Ele destruiu todas as coisas pequenas, mas o chefe ele trouxe para dentro da sua casa, da sua tenda. O chefe, pastora Cris, ele trouxe para dentro da igreja. Ele matou as coisas pequenas, Marli. Aqueles ele destruiu tudo, mas o chefe ele trouxe. Querido, o que adianta, querido? O que adianta a gente destruir parcialmente o inimigo na nossa vida? O que adianta? Ele trouxe o chefe para dentro de casa. Por que ele trouxe o chefe? Por que ele trouxe exatamente aquele que conduzia todo o povo contra Deus? Não era o chefe para ele matar primeiro. Veja bem, não é aquela coisa que mais faz você pecar, que você tem que acabar primeiro. Porque se tu acabando com o chefe, tu acaba com o resto. Mas tem pessoas que têm vício do álcool, por exemplo, e enchem a sua geladeira de álcool. Tem pessoas que emprestam a boca para Satanás, murmuram igual um condenado. Satanás lança uma palavra, ela lança 10. Nós temos que exterminar, querido. É com o chefe. E ele poupou o chefe. Ele trouxe para dentro do arraial o chefe. Se você tem na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, nos seus relacionamentos, alguma coisa que você precisa exterminar, querido, não extermina só as coisas pequenas. Tem que exterminar tudo. Nós estamos vivendo essa geração, esse estágio de igreja. O primeiro estágio é quando a gente aceita Jesus, o inimigo não quer que a gente entre dentro do reino de Deus. Os amalequitas querem tirar nós de lá. O segundo estágio, a gente está caminhando com Cristo, de repente a gente fica com, sabe, as nossas finanças bagunçadas, coisas, porque Deus está arrumando a casa, os amalequitas vão lá saquear nossas finanças, nossas coisas. A gente vive escondido às vezes. E o terceiro estágio é quando Deus manda realmente tu crescer em Cristo, tu se levantar, tu obedecer de fato. Obedecer de fato. É isso que acontece, a gente não obedece de fato. Porque a gente obedece, mas não é submisso à voz de Deus. Quando eu entendo que eu estou embaixo de uma missão e que eu preciso ouvir a voz de Deus e fazer exatamente o que Deus manda eu fazer, aí eu sou submissa. Pergunta para o teu irmão, tu só obedece ou você é submisso? Deus é bom, né? Vamos virar a página aqui. O meu está no outro lado. 9. Saul e o povo pouparam a Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, todas as coisas desprezíveis destruíram. Querido, não é assim? O que eu não dou valor, pode ir embora, destruo. O que eu não quero, pode ir. Mas as coisas boas eu não gosto de destruir. Deus mandou tirar tudo, matar tudo. E eles trouxeram os despojos. O que era isso? Tudo que foi roubado de Israel, do inimigo, a riqueza do inimigo, o melhor do inimigo, eles levaram também para dentro da igreja. Ou para dentro da tenda, ou para dentro de casa. Nós temos que avaliar. Porque muitas vezes o nosso reinado acabou, a nossa unção foi embora. Nós estamos pelejando e nós estamos vencendo, porque nós estamos poupando a Agag. E nós estamos trazendo os despojos. As coisas ruins a gente tira. Ah, isso aqui não dava muito valor mesmo? Ah, isso aqui nem me doeu para tirar. Ah, não. As coisas boas do mundo a gente traz para dentro da igreja. As coisas boas a gente não quer destruir. Vai dizer que um cordeiro daquele, um carneiro não era bom? Os despojos não era bom? Era bom. Mas deixa eu falar para alguém que está aqui nessa noite. As coisas boas para você nem sempre são boas para Deus. As coisas que você muitas vezes bota o olho grande e quer, muitas vezes Deus não aprova. Muitas vezes Deus não quer que você faça. Deus não quer que você atraia. Porque coisa triste é quando a gente está caminhando com Deus, a bandeja do inimigo ela vem para desviar nós da presença de Deus. Era só Saul ter matado tudo, tinha acabado, mas o olho dele cresceu. Não, cara, ele tinha um trono.
Cara, nós estamos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós podemos todos naquele que nos fortalece. Para que correr tanto? E Deus ainda me deu lá em Mateus 6, 25. Onde que está ansiosos por tantas coisas? Ele disse assim, olha, uma coisa, busca o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Que Saul preferiu as coisas. Ele já estava constituído um rei, ele tinha um trono. Para que ele precisava da coisa do inimigo, gente? Você já tem Jesus, querido. Nós já temos Jesus. Para que nós precisamos fazer sociedade com o inimigo, amados? Para que nós precisamos botar coisa do inimigo dentro da nossa casa? Para que nós precisamos entrar no território inimigo e deixar ele vivo? A gente só entra no território inimigo se for para exterminar com ele. Mas tem gente que entra no território inimigo para andar de mão dada com ele. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite. Ele se arrependeu. Eu fiz essa pergunta para Deus hoje. Deus, por favor, olha para a minha vida, Senhor. Olha mesmo. Será que o Senhor se arrependeu de me ter colocado aonde o Senhor me colocou? Será que o Senhor, Ele está olhando para mim e eu estou segurando coisa no inimigo na minha mão? Será que eu estou deixando passar gags por aí e não estou terminando, não estou acabando com eles? Senhor, será que o Senhor está triste porque eu não estou executando exatamente o que o Senhor me pediu? Porque muita gente é obediente, mas não está embaixo de uma missão. Samuel estava embaixo de uma missão. Saul, ele é apenas obediente. Quando você está embaixo de uma missão, você se humilha, você se arrepende, você volta atrás, você segue. Samuel, bem velho, ele ouvia Deus ainda, sacrificava ainda. Ele não saiu dos propósitos de Deus. Madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou, saiu do Carmelo e levantou para si um momento, dando volta, e desceu a Gigal. Ele olha, vê, Saul levantou pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou, saiu ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento. Ele levantou para si, ele não levantou para Deus. Porque as pessoas, quando estão fora da presença de Deus, elas fazem para si. Elas não fazem para Deus. Se eu estiver aqui pregando para mim, eu sou derrotada. Se eu estou fazendo por mim, nós somos derrotados. Se você está servindo a Deus por você, você já é derrotado. Porque a mesma glória que te ilumina é a mesma glória que te esconde. A mesma pessoa que te deu, que foi Deus, é o mesmo que te tira. Tem a passagem dos talentos. Eu amo essa passagem. E Deus disse que aquele que enterrou o talento, Ele tirou daquele que enterrou e deu para aquele que tinha mais. Olha só. Porque aquele que desenvolveu ficou com mais, porque o outro enterrou. Quem está me ouvindo nessa noite? Vocês estão tão quietinhos. Veio, pois, a Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito seja tu, ó Senhor, executei a palavra do Senhor. No 13, olha que mentiroso. Eu executei, Samuel, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Olha, pastor, eu já fiz tudo o que o Senhor mandou. Aí Samuel disse: mas por que aquele balido lá, para que aquele barulho de inimigo lá, de ovelhas? Está nos meus ouvidos o mugido dos bois. O que eu ouço? Eu estou escutando que o inimigo está lá na tua casa, Saul. Eu estou vendo que tu não exterminou tudo, tem alguma coisa escondida. Eu estou escutando o barulho, disse o Deus. O profeta disse: tu está enganando a quem? Eu estou escutando. Deus está falando nessa noite: está enganando a quem? Eu estou escutando o teu sussurro, os balidos do inimigo na tua casa.
Eu estou escutando, eu estou vendo as coisas erradas. Tu está enganando a quem? Porque Saul não é diferente da minha vida. Veja bem, o Samuel. Porque às vezes eu falo a verdade a algumas pessoas, as pessoas ficam bravas com a pastora. Eu estou escutando banido, barulho de coisas erradas, disse Samuel. Eu estou vendo que você está mentindo. O que é isso que eu estou ouvindo, disse Deus. O profeta era a voz de Deus. Tem alguma coisa escondida lá, porque eu estou ouvindo. Não, eu acabei com tudo. Você está pensando que tu está enganando a quem? Tu está enganando a quem, meu filho? Vocês querem morar no céu tanto quanto eu. E só vai morar quem é santo, purificado, lavado e remido. Aleluia. Aleluia. 15, respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, não fui eu, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente, o resto nós destruímos, mas aquele que nós achamos conveniente está aqui, para sacrificar ao Senhor. Tu acha que o Senhor vai querer coisa do inimigo para sacrificar, gente? Ele precisa disso? O dono do ouro e da prata, o rei dos reis, senhor do senhor, vai precisar de despojo do inimigo. Vai precisar de dinheiro de droga, dinheiro de roubado, para sustentar uma obra? Não vai. Vai precisar de você aqui, se você faz tudo errado? Não vai. Não é uniforme, não é aparência, amados, é o coração, é a obediência, é a submissão. Você tem que aprender isso comigo. Obedecer, muita gente obedece. Submisso, são poucas as pessoas. Porque submisso tem que entender a missão. Hoje um calor de matar, quem não queria ficar lá na praia, né? Muita gente ficou, mas nós estamos embaixo de uma missão. Aleluia. Respondeu Saul. Tá, vamos no 16. Então disse Samuel a Saul, espera que eu vou te declarar o que o Senhor disse para mim esta noite. Saul disse, fala, o que é? Eu vou ser abençoado? Eu vou ganhar agora uma medalha porque, né? Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu um pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor ao caminho, disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, a peleja contra eles até exterminá-los. Deus disse para ele, tu não era pequeno, tu não sabia nada. Deus está falando com alguém nessa noite. Tu não era ninguém. Tu não sabia nem se vestir, tu não sabia nada. Tu apacentava jumentas, tu era um cavalo. Eu te coloquei um apacentador de ovelhas, eu te coloquei num trono, Saul. Eu te coloquei em lugares que tu jamais chegaria sozinho. E por que tu não obedece e não se submete? Eu rasgo de ti hoje o teu reinado. Mais uma vez eu acho que eu já não tenho muito cabelo, eu arrancava o resto. Porque, querido, uma preocupação que tem no meu coração, se há uma preocupação no meu coração, não é se essa obra vai dar certo, não é nada, eu tenho confiança total em Deus, mas uma única preocupação que eu tenho, Débora, no meu coração, é se eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu posso muitas vezes não fazer a tua vontade, mas a de Deus eu tenho que fazer, gente. Eu posso muitas vezes falhar com você, o que eu não posso é falhar com Deus. Verdade ou não, gente? Deus está falando comigo aqui em cima. Eu tenho certeza que está falando com você. Aleluia! Tu era tão pequeno, tu não era ninguém. Tu passou na frente. Realmente tu não tinha experiência nenhuma. Mas do meu lado, se tu me ouvisse, disse o Senhor. Se tu me ouvisse, cara, tu é um cara grande diante de Deus. Está rasgando tudo, jogando fora. Porque não é submisso.
Porque tu mente, porque tu esconde pecado. Por que, pois, não atentaste, o 19, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor para te lançar no despojo? Fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvido ao Senhor. Eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Ameleque. E os amalequitas eu destruí, eu trouxe o chefe. Mas os outros eu destruí. Como que eu não fiz? Tem gente que é assim. Mas por quê? Porque não tem o temor de Deus. Pastora diz, olha, aqui tu está errando, é pecado. Ou Deus te dá um sonho e diz, cara, é por aqui. Deus usa jumento, cabrito, cavalo, Deus usa todo mundo. Mas a pessoa diz, não estou errando não. Não é bem assim. Eu tenho que trazer algum pecadinho, afinal de contas, eu tenho que botar ele no balanço de vez em quando e balançar com ele. Eu não vou largar todo o pecadinho de estimação, não. Eu carrego comigo. Oh, Deus é santo. Deus é justo. Se é para acabar com o inimigo, tem que acabar com o inimigo. Ou o inimigo te acaba. Ou o inimigo te destrói. Você que sabe. Não tem meia verdade. Tem verdade e mentira. Mas ele não reconheceu mais uma vez. Test drive dele. Mas o povo tomou o despojo. Olha só, o povo. Ele não era o chefe? Você acha que não foi ele que deu a direção? Foi ele. Traga lá o Amaleque. Certamente ele tinha uma aliança com o inimigo. Para que ele quis guardar o chefe? Tinha uma aliança. Suborno. Não faça aliança com o inimigo, querido. Tu vai morrer, tu vai perder tudo. Não faça aliança com pessoas ímpias. Foi pregado sábado passado aqui. Que aliança tem? Aleluia. Mas o povo tomou os despojos das ovelhas, melhor designado destruição para oferecer o Senhor, Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, olha o 22, gente. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, de que antes disso que obedeça a minha palavra? O Senhor não tem prazer, querido. O maior prazer do Senhor, e eu falo isso como mãe. Eu falo isso como mãe. Eu tenho certeza que o pastor, se eu chamar aqui, vai falar a mesma coisa. O maior presente que um filho pode dar, não é um presente caro para sua mãe e seu pai, mas é a obediência. O filho que é obediente, o pai nem lembra de presente. Saul estava igual aquele filho bajulador. Eu vou dar presente para Deus tapar o meu buraco. Para Deus me ajudar. Aí Samuel disse, porventura é melhor dar o sacrifício do que obedecer a palavra? Então se você está nessa fase de querer fazer de conta que você está no culto, eu vou lá, mas não quer obedecer, não quer rasgar os amaleques, não quer tirar o inimigo da tua casa, querido, não vale nada. Não vale nada você perder um sábado e vir para cá, num dia igual esse, que está lindo o mar, e não obedecer. Você está rasgando a tua vida para nada. Tem que tirar os amaleques da tua casa, viu, Kátia? Tem que tirar os amaleques. Tem que cortar o inimigo. Se está dentro de você ainda, se está na mente, ou se está no externo, ou se está na casa, tem que cortar, querido. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender a Deus é melhor do que gordura de carneiros, que lá era a melhor oferta na época para Deus. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação como idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também rejeitou Deus, e não é rei. E no 27 disse, virando Samuel para ir com Saul, segurou Saul a orla do manto, e este rasgou. Então disse Saul no 28, Samuel, o Senhor rasgou hoje o teu reino, e vai te dar ao próximo. Olha a chance que esse Saul teve, gente. Olha a chance que Deus deu para mim e para você, de estar no reino dele, reinar, sentar com ele à mesa nos céus. Porque ele é rei
dos reis. E nós somos reis e profetas. Olha a chance que Ele está nos dando. Olha o caminho que Ele está mostrando. Olha onde que Deus nos colocou. Eu falava comigo outro dia para os filhos meus. Eu disse, meu Deus. Olha o que Deus faz com a gente. Mas muitos rasgam esse diploma de rei. Rasgam o seu trono. E a partir daí, queridos, começou uma perseguição. Porque logo em seguida Samuel foi ungir Davi. Davi pequenininho, franzinho, atrás das ovelhas. E Samuel entrou na casa de Jessé e estava lá uns moços bonitos. E ele ia ungir lá uns filhos mais bonitos. E Deus disse, não, eu já ungi Saul, que era bonito, agora eu não vou olhar, eu olho o coração. Agora sabe o que um homem de Deus fez? O profeta? No 15:32. Disse Samuel, traz aqui Agag, rei dos amalequitas. E veio ele confiante. Disse, certamente, já se foi a amargura de morte. Ele pensou assim, o profeta agora vai fazer aliança comigo também. Ele é meu amiguinho, não vai me matar não. Mas ele se enganou, porque Samuel não era Saul. Você sabe, querida, às vezes a gente se depara com uma legião de demônios. A gente se depara quase todos os dias. E o demônio fala muito forte ao nosso coração ali, ele fala. E foi uma experiência muito grande que a gente teve aqui também. E aí, não vou sair. Eu disse, não, tu vai. Tu vai sair a legião que tiver. Por quê? Porque eu não sou Saul, eu sou Samuel. Saul estava no trono, reinando. Mas quem estava com o dom da palavra e com a unção era Samuel. Saul perdeu tudo. E ele ficou reinando sem unção. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu, queridos, que ele começou a perseguir Davi. Ele odiava Davi. Porque quando a pessoa está fora da presença, fora da unção, ela começa a perseguir os irmãos. Ela começa a achar defeito em todo mundo. Ele bota o osso com óculos do diabo. Porque já perdeu a unção. Porque quando a gente está todo no mesmo espírito, é outra coisa. Mas ele já tinha sido saqueado dele a unção. E pensa na perseguição. O test drive de Davi não foi fácil não. Mas Davi venceu, amém, gente? Só para encerrar então no 32, 33, né, que eu estava lendo. Porém Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará sua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Agag, Amaleque, é tudo a mesma coisa. O Senhor, profeta, destruiu. E eu falo uma coisa para você, e eu quero que você deixe lá na tela. Eu acho que é Lucas. Aleluia. A Sônia botou esse versículo hoje. Sônia, qual é mesmo? 6:46? É? Quando tu botou, eu disse, eu não acredito. Estamos no mesmo espírito. Lucas 6:46. Olha lá. Olha lá. O que adianta estar no trono? O que adianta estar na igreja? O que adianta vestir uniforme? O que adianta ter pose de rei? Né? Domínio de rei, se não obedece? Se não se submete? Tem que acabar, querida, com os agags. Tem que destruir aquilo que Deus não gosta, que Deus abomina. Tem que destruir o pecado na casa. Eu já falei que os inimigos, ele aposa na sujeira. Não adianta enxotar o inimigo, tem que tirar a sujeira. A mosca volta. Não dá, querido, de viver assim. Você é um homem que está aqui. Destrói o pecado na tua casa. Destrói os agagues, destrói aquilo que prejudica o Senhor. Você, mulher que está aqui, você já sabe a vistoria. Olha o que está entrando do mundo na tua casa. Olha a sujeira, a igreja está vivendo essa geração.
A igreja está vivendo essa geração. Estamos poupando coisas do inimigo. Você entendeu a diferença de Saul e profeta Samuel nessa noite? Amém, eu já vou orar por você. Chamar o... Quem está aqui hoje? Pode vir. Pode vir. Isso. É que o Paulinho ele já fica na porta da escada. Já vou orar por você. Mas enquanto o Shainan, já vou entregar o microfone para ele. Vai pensando se na sua casa tem uns agagues aí para exterminar. Vai pensando se na tua casa não tem despojos do inimigo. Não tem alguma sujeira para tirar. Porque Deus está mandando nessa noite exterminar tudo. Acabar com tudo aquilo que Deus odeia. Se Deus odeia a mentira, acaba com ela. O suborno. A fofoca. O julgamento. A murmuração. Obstinação é aquela coisa, obstinação, sabe o que é? Aquela coisa que é obstinada. A pessoa diz, eu sou assim, vou morrer assim. Cara, te quebra de uma vez. Nós somos vaso na mão do oleiro, querido. Aleluia.